A Samara, Guaíra é uma cidade pequena em termos assim, né? Todo mundo conhece, todo mundo. Sabe da história. E a Samara, ela, no primeiro casamento, ela chegou a um ponto que ela foi muito bem sucedida junto com o marido, né? E depois de alguns altos e baixos, algumas coisas que vieram a acontecer, percalços durante a vida, aconteceu que você teve que seguir sozinha. E como que foi esse recomeço para você também? Como a Helene também deu esse gancho de recomeçar, da resiliência, que eu coloquei o tema lá. E até fui pesquisar o tema, né? A resiliência, né? A que consegue se regenerar e voltar várias vezes à sua forma original, né? Então, falar um pouco sobre isso também. Sim, eu fui casada durante 15 anos. Ele é o pai das minhas 3 filhas, né? E quando eu conheci ele, eu tinha 16 anos. E ele já tinha uma pizzaria. Aí a gente foi, né? A gente foi morar junto. A gente ficou com a pizzaria, que chamava Big Pizza. Era uma das melhores pizzas, eu falo, né? E a gente ficou junto durante 15 anos. E durante 15 anos, eu fiz de tudo para manter o meu casamento. Fiz de tudo para manter, né, o ambiente familiar. Sim. Mas até quando isso vale a pena? Até quando pagar o preço vale a pena? E durante 15 anos, eu costumo dizer sim, eu falo assim, com muita verdade. Eu vivi durante 15 anos, mas eu só amei. Né? A Samara, ela não se amava. A Samara, durante 15 anos que ela foi casada, ela passou a amar o outro, a viver pro outro. Mas ela não conseguia olhar para dentro dela mesma. Né? Então, durante 15 anos ali, a gente viveu uma vida na qual, para mim, eu vivia bem. Né? Na qual, para mim, estava sendo legal. Aí, aconteceu várias coisas, né? O pai das minhas filhas se envolveu com drogas, né? Até que chegou um ponto, assim, muito dolorido para quem usa drogas. E eu não suportei mais. Referente também a várias outras coisas, né? Que foi acontecendo e eu fechando os olhos. Aí a gente se separou. A gente ficou se separado 2 anos. Depois de 2 anos, né? Eu fui tentar dar uma nova chance. Aí foi onde que a gente mudou para Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, eu tinha 2 filhas só, a Maria Fernanda e a Heloísa. Quando eu mudei para Brasília, eu realmente acreditei que eu ia viver os planos de Deus. Né? Eu já conhecia Jesus. E para minha cabeça, eu achava que para mim ser testemunho de Deus, eu achei que eu tinha que voltar a ter a minha família novamente. Eu achei que para você olhar em mim e ver Deus na minha vida, era Deus reconstituir a minha família. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus ele quer reconstituir você. Né? Às vezes Deus ele quer transformar você. E eu fiquei lá 2 anos, e foi os piores 2 anos da minha vida. E assim que eu fui morar lá, eu engravidei da Valentina. E eu achei que eu ia cuidar da minha filha, eu achei que eu ia ver ela andar, achei que eu ia dar papinha pra ela, porque as outras 2 eu não pude fazer isso. Eu já tive que logo colocar dentro da creche. E de repente eu me vi voltando pra Guaíra, com 2 crianças e uma bebê de 2 meses. Quando eu cheguei aqui em Guaíra, eu falei assim, Deus, o porquê? Se o senhor sabia que tudo isso ia acontecer, por que o senhor permitiu? Por que o senhor me levou lá? Eu tinha 2 crianças. Agora eu tô voltando de lá com 3. Sem pôr aonde. Minha mudança veio, gente, eu não tinha onde pôr. Eu cheguei que era 8 horas da manhã, quando foi 9 horas a minha mudança chegou. Eu vim de Brasília aqui com R$600 no bolso. Nossa. R$600 no bolso, 2 crianças e uma criança com 2 meses. Literalmente, eu conto esse testemunho onde que eu vou. E quando o rapaz chegou e falou assim, Samara, eu cheguei, onde eu vou pôr? Eu tava lá na Coab 2, na casa da minha tia, que ela mora em frente à pracinha. Eu falei assim, pode pôr minha mudança aqui na pracinha. Minha mudança ficou lá na calçada da pracinha. Quando eu olho no Facebook, eu vejo o anúncio de uma casa. O Cardoso alugando uma casa justamente quase em frente onde meus móveis estavam na pracinha. Eu falei assim, aqui. E com R$600 eu só tinha o dinheiro para pagar o aluguel da casa. Catei ele, lavei toda essa casa, já pus os móveis para dentro. Eu falei assim, Deus, eu preciso de um trabalho. O que eu vou fazer com 3 crianças? Os R$600 que eu tinha, eu aluguei a casa. Gente, eu falo assim, Deus ele é tão fiel na minha vida. Eu sou exclusivamente dependente do Senhor. Exclusivamente. No outro dia, Deus me deu um emprego. Meu padrasto devia um dinheiro pro pai das minhas meninas, que na época era R$5.000. Ele me deu os R$5.000 que ele devia. Eu cheguei fazer uma propaganda aqui. Dimas Veículos, por favor, patrocina o podcast aqui. Qual é a boa? Gente, eu falo assim, o quanto é você ver que realmente é a mão de Deus. Eu cheguei no Dimas com R$5.000 e eu precisava de um carro.
Porque eu tinha 3 crianças, estava a pé. Como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou levar a criança para a escola? Cheguei lá no Dimas, falei assim, Dimas, eu sou Samara, eu voltei a trabalhar pro J Joias, meu padrasto é o Hernando, tem uma oficina em tal lugar. Eu gostei desse Uno. Quanto você quer nesse Uno? 10. Eu falei assim, Dimas, eu tenho 5. O que você pode fazer para mim? Eu tenho 5, eu não tenho para pagar. Ele falou assim, não, assina aqui 5 promissórias de R$1.000, pode levar o carro. Gente, se isso não for Deus, eu não sei o que é. Porque ele não me conhecia. Ele não pegou meus documentos. Ele não sabia se meu nome estava sujo. Ele deu 5 promissórias para mim assinar. Então, assim, foi bem difícil. Porque quando eu era casada, eu era acostumada, assim... Eu tinha uma vida boa. Eu morava numa casa muito linda, que foi construída conforme eu quis. Eu falo assim, a pia do meu banheiro era rosa, aquele mármore rosinha. E, de repente, você se vê vindo embora com 3 crianças e com R$600 no bolso. Eu falei assim, por que o Senhor me permitiu? Aí eu acho que muitas das vezes nós precisamos ser sensível à voz de Deus, né? Sim. Porque em nenhum momento Deus mandou eu voltar. Em todo o tempo, Deus... Eu estava na igreja e Deus usou uma mulher para falar para mim. O mesmo trajeto que você vai fazer para ir, você vai fazer para voltar. Só que vai ser mais dolorido. E a gente não ouve. A gente vai no impulso do nosso coração, né? E a palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso. Então, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não teria passado por tudo isso. Sim. Então, muitas das vezes, nós culpamos Deus. Deus, mas por quê? Deus, mas por que o Senhor permitiu? Será que Ele mesmo permitiu? Sim. Ou será que você não foi obediente? Tem aquele ditado, né? Deus sabe o que faz, a gente que não sabe o que fala. Exatamente. Exatamente. Então, eu parei de questionar Deus. Porque em nenhum momento Ele pediu para mim ir. Eu fui porque eu quis. E as nossas escolhas têm consequência. Sim. Tanto as escolhas boas ou escolhas ruins. Então, não adianta... Ai, mas eu quero colher morango. Mas o que você plantou? Se você não plantou morango, você não vai colher morango. Então, assim, foi um momento muito difícil mesmo, mas graças a Deus, em todo o tempo, Deus me honrou. Todo o tempo. Eu fiquei 3 anos, depois que eu vim de Brasília para cá, sozinha, e eu sempre tive carro, eu sempre morei em casa boa, sempre comi do bom e do melhor, e eu vou falar assim, um popular bem linguajado, né? E as pessoas que olhavam em mim, eu mãe solteira, cuidando de 3 filhas... né, tendo carro, que aí eu vendi o Uno, Deus me deu a honra de vender o Uno, comprei um Focus um pouquinho melhor, né? Pra mim, Amém. é uma BMW, né? E as pessoas de fora olhavam e falavam assim, eu falo porque eu ouvi isso. Ai, mas ela tem alguém que ajuda ela. Ah, mas ela tem homem por trás. Eu falei assim, eu tenho. Eu tenho um Deus que é dono de tudo. Eu tenho um Deus que se eu tiver R$100 e eu der 10, dos 10% que ele me deu, ele vai multiplicar. Então, sempre foi Deus na minha vida. Eu não sei como que eu conseguia pagar. Gente, era muita conta. É 750 de aluguel, é manutenção de carro, é comida, é cuidar de 3 crianças. Eu nunca tive pensão. Remédio, é tudo. Graças a Deus, eu nunca gastei com farmácia. Até nisso, Deus foi Amém. maravilhoso na Olha minha aí. vida. Eu não sei o que é gastar R$200 com remédio em farmácia. Até hoje, eu não sei. Que bom. Então, eu falo assim, eu não posso questionar. Eu, assim, 24 horas eu agradeço Deus, porque Ele é infinitamente misericordioso. Se hoje eu estou aqui é porque a misericórdia dele é que nos alcança todos os dias. Então, eu só tenho que agradecer, né? Igual a Patrícia fala. E tudo que eu tenho é Deus. É Deus que me dá. Até porque ele dá o desejo no nosso coração. A gente tem que fazer a nossa parte. As pessoas confundem oração. As pessoas acham que orar é só você ir lá na sua igreja ou é só você sentar no seu sofá e orar. Toda oração, se você cortar, é orar mais ação. Uma oração sem ação, você não chega em lugar nenhum. A oração, se ela não tiver ação, ela não vai passar desse teto. Exatamente. Né? Então, tudo na Exatamente. nossa vida acontece quando a gente ora e a gente tem uma ação. Né? Toda oração, você tem que ter uma ação para aquilo acontecer. Eu costumo dizer de Ana, né? Ana, ela só conseguiu Samuel porque ela teve uma ação. Enquanto ela ficou chorando dentro da casa dela, se lamentando com os filhos de Penina, preocupado com quantos filhos Penina tinha, nada aconteceu na vida Exatamente. dela. Mas o dia que ela resolveu sair da zona de conforto, ir até a igreja, e ali ela teve uma ação, ela conseguiu o milagre dela. Exatamente. Isso é verdade. O- Às o- vezes a gente fica só... Não te cortando. Só pede. Ou então nem pede, só murmura. Né? E aí... Ai, mas... Com fulano acontece. Comigo não. Mas o que o fulano tem feito pra isso acontecer? Exatamente. Ai, mas o fulano... O que a Patrícia fez Ai, pra mas estar é só 17 comigo que anos acontece isso. no comércio? Nossa, cara, você me mata.
Não fecha, né? Porque muito comércio fecha, né? Mas Tem aquele ditado, né? Às vezes muitos olham a grama do vizinho Exatamente. e acham, nossa, a grama do vizinho é verde, mas eu vou falar a verdade. Muitas vezes a grama do vizinho é artificial. É de eu pensei isso mentira. agora. É verdade isso.